Estou aqui com o Chico Santos, ele que é narrador esportivo e também apresentador do Radar nas Notícias no canal 10. Chico Santos, hoje quero falar um pouquinho sobre o futebol maringaense e mais precisamente sobre aí esta volta do Grêmio Maringá aos gramados, ao cenário futebolístico do estado do Paraná. Qual a tua expectativa em relação ao Maringá, à volta do Maringá? Primeiramente, um abraço a todos os ouvintes aí do seu canal, que tem muita audiência, tem acompanhado o futebol de Maringá, também o futebol brasileiro. E em relação à volta do Grêmio Maringá, existe uma grande expectativa, porque o Grêmio é o time que despertou paixão no torcedor maringaense, o Galo Guerreiro, o Galo do Norte, aquele time que já enfrentou aqui em Maringá, Internacional de Porto Alegre, enfrentou o Grêmio de Porto Alegre, enfrentou Flamengo, enfrentou Palmeiras, enfrentou grandes times e não fez feio, né? Já venceu desses grandes times fora aí, já fez amistosos internacionais, então é um time aí de grande valor para o torcedor maringaense que agora volta para tentar resgatar um pouco da história do futebol maringaense. A expectativa diante das pessoas que estão à frente, que são pessoas honestas, também do patrocinador que parece aí que é muito forte, né? Parece não, é muito forte, em se confirmando o investimento assim, que esse patrocinador vai abraçar a equipe do Grêmio de Esportes Maringá. Eu creio que o Grêmio, logo ele vai voltar a ser o que era nos anos 70, quando foi campeão em 77, nos anos 80, quando chegou a disputar aí títulos contra a equipe do Londrina, semifinal contra o Atlético Paranaense, e com certeza o torcedor de Maringá, ele vai gostar. A expectativa é muito grande. Agora, a gente sabe que no futebol, às vezes você monta um grande trabalho e não dá certo. Às vezes você monta um trabalho humilde e às vezes dá certo. Então tem aquela incógnita, mas eu espero que o time seja bom. Olha, o Grêmio começa bem, porque ele monta uma comissão técnica de peso, principalmente o seu treinador, o Esturion, e também contratando aí vários jogadores já conhecidos do futebol maringaense. Como que você vê? O time se classifica para a segunda divisão já neste ano? Olha, a expectativa é grande. Se você olhar as equipes que vão disputar, tem equipes tradicionais aí como o Paranavaí, além de outras, né? Então não é fácil, mas eu creio que a estrutura que foi montada, a experiência do Esturion, que já disputou o título pelo Maringá Futebol Clube, já dirigiu equipes que estão entre as maiores da primeira divisão do estado do Paraná. Os jogadores que estão vindo aí são jogadores que disputaram a segunda divisão, jogadores que disputaram a primeira divisão do Paranaense. Então eu creio que a expectativa é de um bom time. Eu creio que o time tem tudo para subir para a segunda divisão já a partir do ano que vem. Eu quero explorar você um pouquinho, até porque é um cronista esportivo militando no futebol regional aqui há mais de 20 anos. Hoje nós temos 3 times profissionais aqui em Maringá. O Maringá Futebol Clube, o Arucó Esporte Brasil e essa volta aí do Grêmio de Esportes Maringá. Maringá tem espaço para essas 3 equipes? Bom, aproveitando a deixa, eu contar um pouquinho da história. Eu comecei no Rádio Esportivo de Maringá em 1985 e daqui 3 anos eu vou completar, acho que, se não me falha a memória, 40 anos então, de Rádio Esportivo. Então, não, quando mas eu falei você 20... falou certo, você falou há mais de 20, tá certo. Então tá bom. E aí, em 1986, eu montei minha equipe esportiva, né? Que no ano de 2026 completa 40 anos. Na antiga Rádio Jornal de Maringá, que depois virou Rádio Metropolitana, por última era a rádio aí do Pinga Fogo, do Juliano Pinga. Então a gente tem acompanhado o futebol de Maringá. Agora, a segunda pergunta era em relação aos 3 times. Exatamente. Exato. Eu acho o seguinte, o Arucó, ele está com uma proposta de trabalho que, se ele conquistar o torcedor, bem, mas é um time que, pelo que eu vejo, a princípio, é um time que não vai depender de torcida. Ele montou uma estrutura para revelar jogador
E a torcida, ela vai acabar acontecendo a partir de que ele mostrar resultado dentro de campo. E o torcedor de Maringá é muito acolhedor. O torcedor de Maringá acolheu o Maringá Futebol Clube, que é a Sociedade Esportiva Alvorada Clube, que depois pegou o nome do antigo Lobo de 1995, que existiu na cidade de Maringá, mas não conquistou o torcedor, por isso que fechou as portas, e o Maringá se beneficiou da ausência do time da tradição de Maringá, que é o Grêmio Esportes Maringá, e o torcedor o aceitou. Então, o torcedor recebeu bem o Maringá, recebeu bem o Arucó, e agora tem a volta do Grêmio, que é o time da tradição e do torcedor maringaense. Mas como o torcedor de Maringá, ele é bem receptivo, então eu acho que o Arucó vai acabar conquistando o respeito, já conquistou esse respeito, mas também uma parte da torcida. O Maringá Futebol Clube, que hoje até então estava nadando de braçada, porque não tinha outro concorrente, a tendência dele é enxugar mais os torcedores deles, e enquanto tivermos as 3 equipes disputando o campeonato, a tendência é cada torcedor procurar o seu time de futebol. O Maringá de 2010 para cá, a nova geração é torcedora dele, então ele já tem um número razoável de torcedores. Mas a partir do momento que essa equipe não vai, que a outra equipe não vai, que de repente o Arucó, ou o Grêmio, ou o Maringá, seja qual for que se destacar e chegar numa final de campeonato, eu creio que o torcedor ele vai apoiar. Agora, em relação, Maringá comporta 3 times de futebol, o bom é se tivesse um único time, mas não tem. Então, aí o tempo vai dizer. Eu não creio que se a proposta for dividir o torcedor e o patrocinador, que a cidade de Maringá venha a comportar. Chico, você também está trabalhando aí nos bastidores para fundar uma associação dos cronistas, dos profissionais de esportes na região de Maringá e, por que não dizer, em todo o estado de Paraná. Me fale rapidamente como que está aí esse teu trabalho, trabalhando nos bastidores para a fundação dessa associação. Nós estamos agora na parte jurídica, né? Nós tivemos um congresso em Bonito, você esteve junto, e lá nós recebemos o apoio, o aval da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, a tradicional que existe há mais de 40 anos, né? Então nós vamos ter o aval dela e agora nós já estamos na fase da montagem do estatuto. Daqui uns dias nós vamos aprovar, registrar o estatuto, tirar o CNPJ. Eu creio que até o mês de outubro a nossa associação vai estar pronta e aí nós vamos credenciar os profissionais de imprensa esportiva do estado do Paraná, começando pela região de Maringá, atingindo todas as regiões. E nós temos uma luta árdua pela frente, porque o que acontece hoje? Os times de futebol, as federações e a confederação, elas não querem o cronista esportivo do rádio lá no campo, porque o cronista esportivo do rádio, primeiro ele entrega o seu produto de graça para quem ouve. Ninguém paga para ter um rádio ou para ouvir a rádio. Então ele fala, e o cronista esportivo, por tradição, ele é independente, porque aquela televisão que compra os direitos, ela não critica o campeonato, ela não entra a fundo quando acontece um problema. Já o cronista esportivo do rádio, que a maioria trabalha de maneira independente, esse vai, fala e traz. Então hoje, nós estamos chegando no momento que os clubes de futebol, que as entidades federativas não querem que o torcedor saiba a verdade do que está acontecendo. Então eles não querem o cronista esportivo do rádio no estádio transmitindo o jogo de graça para o seu torcedor. Então é uma briga que nós vamos ter pela frente, porque eles querem acabar com a crônica esportiva, mas nós vamos lutando porque nós precisamos deixar esse legado para a geração futura de cronistas esportivos. Esse é o Chico Santos falando para o canal YouTube Arena Maringá Esporte. Inscreva-se, participe conosco. Até lá!